dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo precioso de devoção e de celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos com o nosso coração agradecido pela bênção de podermos, nesta manhã, mais uma vez, compartilharmos da palavra de Deus. Estamos lendo o Salmo 118 e hoje nós vamos ler apenas os versos 22, 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Existem algumas expressões que estão no livro dos Salmos que vão ser citadas em algumas vezes no Novo Testamento. Esse é um dos versículos que nós vamos encontrar citados nos lábios de Jesus, citados nos escritos do apóstolo Paulo e também no texto de 1 Pedro. No capítulo 21 do Evangelho de Mateus, e depois esse texto é repetido no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, Jesus está falando sobre os lavradores maus, é uma parábola, e no final da parábola, a palavra de Deus nos diz que aqueles homens responderam: fará perecer miseravelmente a esses maus e arredará a vinha aos outros lavradores, que a seu tempo lhe entregue os frutos. E aí Jesus faz uma resposta usando esse Salmo 118, os versos 22 e 23, citando literalmente. No verso 42 diz assim: Jesus disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Mas quando nós vamos à carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso de número 20, agora o apóstolo Paulo, ele define que esta palavra do Salmo 118 é uma palavra profética a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: assim não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Isso significa que o Salmo 118, versos 22 e 23, é um texto profético a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus é esta pedra onde a igreja está firmada. Jesus é esta pedra onde a igreja de Jesus é fundamentada. E quando a palavra de Deus diz assim, olha, a pedra que os edificadores rejeitaram, é porque profeticamente Jesus seria rejeitado pelos judeus. Estava previsto esta rejeição, mas ela foi posta como pedra angular. E quem fez isso? Diz o texto, foi o Senhor quem fez isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Quando o apóstolo Pedro, e talvez aqui esteja uma citação muito significativa, quando o apóstolo Pedro vai fazer esta citação a respeito desta realidade espiritual da presença de Jesus como nosso fundamento, a partir do verso 4 de 1 Pedro 2, ele diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso as Escrituras diz:
eis que ponho em Sião uma pedra principal, angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. É muito precioso quando a gente consegue enxergar o cumprimento da palavra, o cumprimento da profecia, quando a gente consegue ver na pessoa de Jesus o cumprimento de uma palavra lá do livro dos Salmos. E o texto vai dizer que quem fez isso foi Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, a expressão do verso seguinte diz assim: esse é o dia que o Senhor fez. A vinda de Jesus é o cumprimento do plano de Deus. Por isso, devemos nos alegrar, devemos nos regozijar, porque Deus faz algo extraordinário, enviando Jesus, o seu Filho, para, morrendo na cruz, trazer o perdão para os nossos pecados, estabelecendo Jesus como o fundamento da igreja. É nele que estamos edificados. Vamos orar? Queremos te agradecer, ó Deus, porque Jesus é o nosso fundamento. A igreja, ela só permanece porque ela tem uma pedra angular. A igreja permanece de pé quando ela permanece em Cristo. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque esta é a pedra que uma vez foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus é eleita, é edificada. Para com Deus ela é santa. E nós queremos te louvar por esta bênção. Oramos, ó Deus, para que jamais, em momento algum e em circunstância alguma, venhamos a nos afastar da segurança de ter Jesus como o nosso fundamento. Obrigado, ó Deus, porque não foi homem, não foi a carne, não foi as ações humanas que fizeram isso acontecer, mas foi o Senhor. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, rendemos-te graças, porque Jesus é o nosso fundamento. Em nome de Jesus, amém. Vamos tomar um café?